Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Que as mãos do Senhor estejam sobre cada um nesta noite. Que a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor te alcance nesta hora. Amém, meus irmãos. Eu não sei como foi o teu dia. Eu não sei como é que tu tem passado, mas que o Senhor esteja no controle da tua vida, da tua situação. Continue perseverando em Deus, em tudo aquilo que você precisa da parte dEle, porque Ele é poderoso para fazer. Nada é impossível para Ele, né? Ainda que diante dos teus olhos você não vê possibilidade, não vê condições, mas Deus é poderoso sim, para mudar o teu cenário, para mudar a tua situação, para te curar, para te libertar. Ele tem poder para transformar a tua vida em tudo aquilo que você buscar da parte dele e para ele, ele faz por você. Basta você ter fé, você acreditar que o poder dele vai operar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a palavra aberta aqui, né? A Bíblia aberta em Mateus 21. Aonde o Senhor Jesus foi ao templo, né? E Jesus, é como eu sempre falo, né? Nas falas de Jesus, aonde Jesus chega, meus irmãos, é para algo de novo acontecer na vida daqueles que querem Ele, né? Aonde Jesus chega, aonde Jesus passa, Jesus faz algo. Tem novidade de Deus. Aonde Jesus passa, aonde Jesus chega, tem novidade dele na vida daqueles que estão ali, buscando da parte dele, esperando da parte dele, né? Porque ele faz. Acontece milagre, acontece cura, né? Acontece libertação. Jesus ensina, Jesus prega, né? A função, o poder de Jesus é curar, é libertar, é salvar todos aqueles que querem dele, aqueles que vão para ele, né? Aqueles que dependem dele. Aí todos que vão para Jesus vão com fé, vão querendo algo da parte dele. Jesus aqui estava entrando no templo, né? Mas antes de chegar no templo, eu creio que Jesus já sabia o que ele ia encontrar lá. Quando ele chegou no templo, porque o templo é para a gente orar, o templo é para a gente, né, curar pessoas, o templo é para a gente ensinar, para a gente aprender, para a gente buscar da parte do Senhor, para a gente levar o alimento, né, para os necessitados de Deus, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de salvação, precisa de libertação. O templo é lugar de oração, o templo é lugar de se reunir com os irmãos, para contar testemunho, para falar de Deus, né, para glorificar o nome do Senhor, para ter uma vida com Deus. E aqui Jesus entrou no templo. Quando Jesus chegou lá, a casa de Deus estava virando comércio. A casa de Deus estava cheio de comerciantes, né? Vendendo coisas dentro da casa do Senhor. Aquilo, quando Jesus viu aquilo, porque aonde Jesus chegava era para ensinar. Aonde Jesus chegava era para ter cura. E ele foi justamente no templo porque ele sabia que tinha pessoas ali necessitadas de oração, de cura, né? De libertação. Mas quando Jesus chegou lá, o que ele encontrou lá foi pessoas fazendo da casa do pai dele, que era uma casa de oração, fazendo de comércio, vendendo, né? E Jesus falou que ali foi transformado em covil de ladrões, aonde estava, né, vendendo coisas, ganhando coisas através do povo ali dentro da casa de Deus, aonde aquele povo ali tinha que ser exemplo para aqueles que estavam ali, tinha que ouvir a palavra, tinha que ouvir uma pregação, tinha que ouvir cura ali. Muitos foram ali na casa de Deus porque era uma casa de oração, em busca de um milagre, em busca de uma cura. Mas quando Jesus entrou, a casa de Deus tinha virado, era um comércio. E aí o Senhor Jesus se entrou quebrando tudo, jogando as mesas, jogando as cadeiras, quebrou tudo e chamou aquele povo covil de ladrões. Porque ali a casa do pai dele era a casa de oração, não covil de ladrões. Muitas casas hoje, meus irmãos, se Jesus entrasse, meu Deus, não ia sobrar ninguém.
Tem algumas casas hoje que usam o nome de Deus, fala de Deus, mas não tem nada de Deus. Quantas pessoas desejam ir no templo, né? Buscar de Jesus, ter de Jesus, mas ali ninguém vê o operar de Jesus. Ali não tem cura, ali não tem milagre, ali não tem libertação. Porque muitos estão indo na casa de Jesus, na casa de Deus, no templo do Senhor, para vender, para anunciar, né? Para fazer propaganda de alguma coisa, mas o mais importante que tem que ter no templo não tem, que é oração, né? É cura. Todos que vão para a casa de Deus têm que ir em busca da presença do Senhor, tem que ter poder de Deus, tem que ter, né, para poder curar os que estão doentes ali dentro, que tem muitos na casa de Deus que estão doentes, que estão enfermos, que estão necessitados do poder de Deus. Mas hoje a casa do Senhor, o templo do Senhor virou uma casa de comércio, virou comércio. Hoje pouco tem a palavra, né, no templo do Senhor, mas tem mais anúncio, tem mais propaganda, né? Tem mais festividade, né? Do que a palavra, do que pregação, do que libertação, do que cura, do que milagre. A gente hoje vai para o templo, não vê mais um milagre acontecer, não vê mais uma cura acontecer, a gente não vê uma libertação ali acontecer na casa de Deus, porque a casa de Deus é para isso, tem que ser casa de oração, temos que ir para a casa do Senhor orar, levar alimento para quem é necessitado, para quem tem necessidade de uma palavra, de um ensinamento, de uma cura, de uma libertação. Mas muitas vezes não acha, muitos vão em busca porque ali está necessitado, muitos vão em busca de algo na vida daqueles que servem a Deus, porque muitas vezes ele não tem força para orar, não tem força para buscar, não tem o conhecimento da palavra, e muitas vezes ele vai em busca de um alimento da parte de Deus. Mas aqueles que diz que servem a Deus não tem nada de Deus para oferecer. E a pessoa ela volta do mesmo jeito. Aqui era bem antigamente. O povo já fazia do templo do Senhor, né? Casa, comércio, já vendia coisa dentro da casa de Deus. E Jesus é contra, ele foi contra. Nenhum momento ele foi a favor daquilo que ele viu. Ali eles vendiam, né? Pombos, vendia muitas coisas ali. Hoje, os templos do Senhor, o povo bota festividade. Hoje, tudo que tem no mundo está dentro da igreja, está dentro do templo do Senhor. Estão esquecendo de buscar mais de Deus, estão esquecendo de ter mais o poder de Deus, não estão buscando mais do Senhor, não estão tendo mais de Deus para dar para outra pessoa que precisa, não tem cura mais, o poder de Deus ali na vida de algumas pessoas não opera, porque não vão buscar de Deus. Muitos vão para a igreja para anunciar o seu produto, para vender o seu produto. É muitas festividades, é muitas coisas inventadas, é muitas coisas criadas. Aqui na Bíblia você não vê, nos templos do Senhor, esse tipo de festividade. Hoje o mundo está dentro da igreja. Por isso que nada de Deus está acontecendo mais dentro dos templos do Senhor. Está faltando pessoas que busquem mais de Deus, que tenham mais de Deus, para ajudar aqueles necessitados da casa de Deus. Enquanto muitos estão lá necessitando, né, do poder de Deus ali, não vê na vida do irmão, na vida do outro, porque a casa do Senhor, o templo do Senhor, virou comércio. Hoje não tem mais intercessão, não tem rotina de oração dentro da igreja, é muita conversa e pouca pregação, é muita propaganda e pouco ensinamento. Hoje na casa do Senhor comemora as festividades, agora mesmo até festa junina, gospel dentro das igrejas, comemorações Dia das Mães dentro da igreja. Cadê a palavra? Cadê o ensinamento? Cadê o poder de Deus para curar aquelas pessoas? Não tem, a gente não vê mais. Hoje o povo vende roupa dentro da igreja, vende produto de beleza dentro da igreja, vende camisa dentro da igreja, vende lanche dentro das igrejas. Fazem mais propaganda do que querem vender, do que querem ganhar, do que pregar a palavra de Deus. Muitos ali chegam na casa de Deus, enrola, ganha tempo, né?
com a palavra gravada, com a mensagem gravada, mas Deus não usa, Deus não revela, nada de Deus tem ali mais, meus irmãos. Hoje a igreja, muitas igrejas hoje está pior do que lá fora, do que o mundão, porque tudo do mundo está levando para dentro da igreja, e Jesus não está ali, Jesus não vai habitar ali jamais. Jamais Jesus vai operar ali dentro, porque as pessoas elas não estão buscando mais de Deus, elas não estão querendo mais esse poder. E muitos estão saindo, entra doente e sai doente, porque não encontra aonde vai, buscar de Deus não encontra, não tem, né? Hoje é muita cantoria, né? E pouca palavra, pouca presença, a gente não vê. Gente, Deus continua sendo Deus. Deus não modernizou nada na palavra, Deus nem tirou nem acrescentou, a lei de Deus continua sendo a mesma, né? Deus continua sendo o mesmo, a lei dele, a verdade dele é a mesma, ele não acrescentou aqui, nem tirou nenhum tio da palavra dele, ele continua operando, ele continua curando, ele continua salvando, ele continua falando a verdade através da palavra. Porque hoje as coisas estão tão diferentes, porque tem crente moderno demais hoje, modernizando. Minhas irmãs, daqui um dia as igrejas vai ter paredão gospel dentro das igrejas, forró gospel, arrocha gospel, tudo já está tendo dentro da casa de Deus. Cadê pregação? Cadê oração? Cadê intercessão? Cadê libertação? Cadê cura? Cadê poder de Deus na vida dos servos de Deus? Vamos acordar, gente, para a verdade, porque Deus não mudou, Deus continua sendo Deus, continua falando a verdade, mostrando a verdade para mim e para você através da palavra. Se a gente entende a verdade de Deus, está em um lugar desse, que está vendo essas coisas, como é que a gente pode aceitar, meus irmãos? Ir para um lugar desse, onde não tem palavra, onde não tem pregação, onde não tem poder de Deus. Tem lugares que Deus já não habita há muito tempo, Deus não está há muito tempo. Tem lugar que Deus não faz parte, porque você acha que Jesus foi para a casa do Pai, para o templo, foi ali para ensinar aquelas pessoas que necessitavam dele. Jesus foi ali porque aonde Jesus passava, era cego enxergando, era coxo andando, era mudo falando, era surdo ouvindo. Grandes milagres ali aconteciam. Jesus ali foi para o templo, ele foi para ali para ensinar, para curar, libertar. Ele foi ali achando que na casa do Pai tinha oração, tinha ensinamento. Quando ele chegou lá, a casa do Pai estava a casa de comércio, estava vendendo isso, vendendo aquilo. E Jesus se revoltou, se irou e jogou tudo para cima, quebrou tudo, botou todo mundo para correr. Já pensou, meu irmão? Tu acha que Jesus chegando aqui na casa de Deus, no templo que é para orar, para buscar do Pai, para ter mais do Pai, para a gente usar a nossa autoridade para curar alguém ali que está enfermo, alguém ali que está possesso, alguém ali que está precisando de uma palavra de Deus para edificar, para se alimentar ali da palavra de Deus. Muitos estão na casa de Deus esperando do irmão uma oração, uma palavra de fé, uma palavra de força, de apoio, mas não acha. Do mesmo jeito que entra, sai, porque vê muitas coisas ali dentro da casa de Deus, mas não vê nada de Deus, não tem nada de Deus. Você acha que hoje Jesus ia se agradar do que ele está vendo, do que ele está vendo nos templos de Deus? Aquelas pessoas abrindo igreja, montando casa, dizendo que é para pegar a palavra de Deus, que é para levar salvação. Mas você não vê nada de sobrenatural acontecendo, você não vê poder de Deus, meus irmãos. São poucos lugares hoje que você entra para assistir a palavra de Deus, para ouvir uma pregação que você vê ali Deus falar através da boca do pregador. Você vê a palavra sendo pregada verdadeiramente. São pingadas as igrejas hoje que você entra, que vê e olha assim, esse é verdadeiro servo de Deus. Hoje são poucos. Hoje você vê igrejas enormes, lotadas, mas as pessoas estão tudo por status, tudo por vaidade, estão lá mais para se aparecer, e você não vê mais. Quando, se for profecia, vai, se for para ouvir uma revelação, vai, mas se for para ouvir pregação, se for para ouvir para arrepender, se for para... Não querem mais, é como se
a palavra de Deus mudasse, é como se mudasse a palavra de Deus, como se a verdade de Deus não é essa mais da Bíblia. E Deus continua sendo Deus. Deus continua aí, está aí para todos aqueles que querem dele, buscar da parte dele. Deus tem poder para dar àqueles que querem mesmo servir a ele de verdade. Você acha que Deus nos colocou aqui na terra como filho, como servo dele? Foi para quê? Para ir para a casa do Pai, vender, apresentar o nosso produto, vender o nosso produto, fazer propaganda de algo, botar o mundo dentro da igreja? Não, meus irmãos. Deus nos chamou para pregar a palavra, para ensinar a verdade, né? Para pregar salvação para este povo, para mostrar que ele ainda cura, que ele ainda salva, que ele ainda liberta. E muitos servos de Deus estão aí na casa de Deus, mas não estão libertos. Quantos dizem que servem a Deus, mas não tem uma vida com Deus? Tem muitos servos de Deus doentes, enfermos, precisando se libertar e ainda não são libertos, mesmo servindo a Deus, por causa de doutrina de homem, por causa de, que dentro do templo do Senhor não estão ensinando verdadeiramente a palavra. Mas que o Senhor, o Senhor está vendo tudo, quem busca, quem prega de verdade, quem fala a verdade dele, quem leva a verdade dele a sério, quem leva a palavra dele a sério, quem prega a verdade dele com verdade mesmo, com obediência, Deus vê. E Deus não está nesses lugares. Não que Deus não gosta que a gente seja alegre, que a gente comemora algo, mas que a gente faça nossa comemoração dentro da nossa casa, com nossos familiares. A igreja é para levar a palavra, é para salvar, é para libertar, é para ter de Deus na vida daqueles que precisam. Hoje a gente não vê mais. São poucas pessoas hoje que querem uma vida mesmo com Deus, que quer servir a Deus mesmo, arrisca ali de verdade, na obediência, fazendo mesmo a vontade de Deus. Hoje tudo que acrescenta acha que é normal. E se a gente chegar em um templo desse e chegar aqui como Jesus chegou, Deus abriu nossos olhos e a gente vê ali, tudo ali está errado, e a gente chegar quebrando tudo, vai dizer que a gente está endemoniada, vai dizer que a gente está com o diabo, vai dizer que a gente não é servo, ou vai dizer que a gente é careta, vai dizer que a gente é religioso demais. Então hoje a gente não pode nem falar, porque as próprias pessoas, elas não gostam, elas não querem ouvir mais que a gente fala a verdade. Meus irmãos, tem irmão que vive tão na ilusão, tão na mentira, servindo a Deus, mas não se libertou ainda, que quando chega um servo de Deus que vive uma vida de verdade, que vive na obediência com o Senhor, que Deus usa para falar algo, para dar uma correção, para dar uma palavra de conserto, não quer ouvir, quem ignora a palavra de Deus que vem daquele servo ali, não quer saber, desmerece a palavra, diz que não é assim, e acha que a gente é religioso demais, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Deus não mudou, não. Quem muda é as pessoas, quem acrescenta as coisas na casa de Deus são as pessoas, quem inventa modernidade nas casas de Deus são as pessoas. Hoje as pessoas estão acostumadas a ir para a casa de Deus, ouvir só palavras macias, ver coisas maravilhosas, ver só coisas bonitas, e quando vem uma verdade de Deus, elas se ofendem, elas não querem, elas não gostam, e continua na cegueira, porque nada de Deus vai ter. Mas a palavra de Deus está aqui para nos ensinar, para nos despertar, para que a gente venha acordar para a verdade, porque o tempo a piorar, as coisas a cada dia que passa vai ser pior, vai chegar dias, vai chegar tempo que tu vai ver coisas que tu vai olhar assim e vai dizer que não está acreditando naquilo que tu está vendo. Mas se você permanecer na verdade de Deus, não se corromper, não se contaminar, você está garantindo a tua salvação. Ou tu acha que tu estando em um templo desse, participando dessas coisas que não provém da palavra de Deus, que não está na palavra de Deus, que não é do agrado de Deus, você está pensando que você está fazendo para Deus, que Deus está se agradando de você? Então, por isso que a palavra de Deus fala, fuja da aparência do mal. Se tu está em um lugar e está tendo coisas que não provém de Deus, que não está na palavra,
que estão acrescentando, que estão adiantando as coisas de Deus. Fuja daquilo, que aquilo não agrada a Deus, e Deus não vai se agradar de você estar compactuando com coisas que não está na palavra, né? Não está na palavra. Meus irmãos, umas semanas atrás, eu recebi um convite para ir num determinado lugar, né? Fui eu e minha família sem saber que ali havia acepção de pessoas, né? Havia acepção de pessoas. E quando eu cheguei lá, eu teve coisas que por entender um pouquinho da palavra, eu vi que nada ali provinha da palavra de Deus, que tinha muitas coisas ali acrescentadas, coisas inventadas pelo ser humano, pelo crente, pelo servo de Deus, dentro da casa do Senhor, né? Muitas coisas ali inventadas, acrescentadas, sem contar que ali tinha a excepção de pessoas ali, que aquele culto ali era só para determinadas pessoas, para outras não. E aquilo, né, foi muito triste, porque Deus não faz excepção de pessoas. Deus quer todos estando, tem que estar junto. Deus não separa, você tem que ficar nesse tanto, você nesse outro. Se a palavra de Deus é para um, é para todos. Por que essa separação? Só de um tipo de pessoa de um lado, um tipo de pessoa de outro. Mas muitas vezes Deus deixa a gente ver isso para a gente acordar, para não cometer o mesmo erro. Então muitas vezes Deus deixa a gente ir num lugar desse para mostrar que ali não provém dele, que ali tem coisa que não agrada a ele, que não pertence a ele. E eu não vou mais. Quando eu receber um convite desses que for dessa forma, eu não quero mais, eu não vou mais. Ali serviu para mim de lição, né? De aprendizado. Porque Deus veio para todos. Deus não fez acepção de pessoas. Porque dentro da igreja tem que ter acepção de pessoas. Tem que ter separação. Jesus escolheu os 12 discípulos, mas nem por isso as outras pessoas deixaram de seguir a ele. Jesus escolheu determinada quantidade de discípulos para andar com ele, mas nem por isso Jesus mandou que aquele povo ficasse parado ali, não seguisse a ele não. Jesus não dispensou ninguém, ele não dispensa ninguém, ele ama a todos, ele quer que todos se salvem, ele quer a todos, desde quando vai para ele se arrepende. Jesus não quer perder ninguém. Então, muitas vezes, a gente vai para determinado lugar, aonde as coisas ali não agradam a Deus, não pertencem a Deus, não provém de Deus, não está na palavra. Então, se a gente chegar em um lugar desse e tiver acontecendo umas coisas dessas, Jesus não está. Porque Jesus entrou ali no templo, quebrou tudo que viu, jogou tudo para cima e saiu. Porque Jesus disse que a casa de meu pai é casa de oração, não de bagunça, não de festividade que não está na palavra, não de coisas acrescentadas que o Senhor não determinou aqui na palavra. Então Jesus ele não quer acepção de pessoas com ninguém. A separação, a acepção, quem faz é o crente, quem faz é o povo de Deus, que fica acrescentando a palavra do Senhor. Mas glória a Deus que a palavra está aqui para nos ensinar, para nos dar um despertar. A palavra de Deus diz que conhecerei a verdade os libertará. A partir do momento que a gente conhece a verdade, quer viver na verdade de Deus, na obediência do Senhor, a gente não vai agradar ninguém. Seja lá onde for, dentro da igreja, seja lá onde for, não vamos nos corromper, nos contaminar para agradar ninguém. Porque temos que agradar a Deus, a servir a Ele, fazer a vontade dEle, obedecer a Ele, né? Então, se você está em um lugar onde está tendo coisas erradas, que não provém do Senhor, Jesus não está se agradando daquilo que está vendo, daquilo que está acontecendo. E se você estiver dentro, compactuando com aquilo, o Senhor também vai estar triste contigo, vai estar desagradando a Ele também. Você vai estar deixando de servir a Ele de verdade, de obedecer a Ele e fazendo a vontade de quem você está ali, aquilo que você está participando. Então, cuidado com as novidades que estão na casa de Deus. Cuidado com aquilo que estão acrescentando dentro do templo do Senhor. Quando tu for para a casa de Deus, que vá em busca de oração.
Vá em busca da palavra, da verdade de Deus, que você vá em busca da presença de Deus, que vá para a casa do Senhor glorificar a Ele, buscar só dele, não buscar coisas que estão ali, que o homem acrescentou. Amém? Jesus abençoe a vida de vocês. Mais uma palavra de fé da parte de Deus, que o Senhor continue falando conosco. Jesus abençoe.